Fala aí, galera. Aqui é o professor Átila e a intenção agora é fazer a explicação prática de associações de memória, tá? Então, fiz um videozinho com a parte teórica e propus 5 exercícios. Provavelmente eu vou gravar um vídeo para cada um dos exercícios que eu propus na aula teórica. A ideia é criar, todos os exercícios envolvem criar um chip, na verdade, envolve criar um módulo de memória, capacidade de 32 por 8 bits, certo? 32 por 8. Esse é o objetivo. Aqui no Logicim eu vou usar a memória do tipo ROM para fazer essa tarefa. O primeiro exercício, ele pede para a gente trabalhar com chips de memória 16 por 4, certo? Então eu quero partir da ideia de que utilizando chips individuais com capacidade de 16 por 4, não, desculpa, 16 por 4 é o último exercício, 16 por 8. Então, usando chips de capacidade 16 por 8, eu vou construir um chip de memória, módulo de memória 32 por 8. Tá? Então, claramente o que eu tenho aqui é que a palavra de dados já está no tamanho correto, esperado, e o que precisa ser associado aqui, endereços. Né? Vou colocar os endereços de tal forma que eu consiga os 32 endereços do módulo, usando 16 endereços de um chip e 16 endereços de um outro chip. Claramente, vou precisar de 2 chips para conseguir o tamanho total exigido. Bem, quando eu coloco aqui o modelo de memória do Logicim para a gente ver, claramente a gente tem aqui 3 pinos para se preocupar. O da esquerda é o barramento de endereços, né, identificado pela letra A, de address. A gente tem o barramento de dados, pela letra D aqui, e tem esse pino chamado cell, que representa o chip select, certo? Estou no zoom máximo já, sei se é possível ler o que aparece nessa marcaçãozinha amarela, mas aparece que o chip select ele vai desabilitar o componente quando o nível lógico for 1. Tá? Então ele trabalha com a ideia de um chip select barrado. Né? 0 ativa a memória, 1 desabilita a memória. Bem, para selecionar os parâmetros da memória para se enquadrar esse valor 16 por 8, eu tenho que selecionar a quantidade de bits de endereço, a quantidade de bits de dados. Aqui no painel da esquerda, a gente vê largura em bit de endereço e largura em bit de dados. Largura em bit de dados está 8. E eu quero 8 mesmo, então já está ok. O que eu tenho que mudar é a largura em bit de endereço. A largura em bit de endereço está 8, então 2 elevado a 8 é 256. Do jeito que a memória está agora, ela teria 256 posições. Vamos reduzir, vamos usar apenas 4 bits. 4 bits, 2 elevado a 4, 16. Terei os 16 bits de cada. Agora que eu já configurei, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para poder fazer a associação. Então agora eu tenho aqui os meus 2 chips, vou associar. O meu primeiro chip vai ser responsável por me dar os endereços de 0 a 15 do módulo. O segundo chip vai me dar os endereços de 16 a 31 do módulo, né? Dando aí o total dos 32 endereços. Certo? Quando eu olhar individualmente para o módulo, os meus endereços vão de 00 até 0F, né? 00, 00, endereço 0, endereço 1, endereço 2, endereço 3, 4, 8, 9, A, B, C, D, E, F, tá? Em hexadecimal. Decimal 15. Aqui é a mesma coisa, né? Vai do 0 até o F, tá? Mas do ponto de vista do módulo, chip 2 entrega os endereços 16 a 31. Então, o barramento externo de endereços, ele, ele vai ter 5 bits, né? Porque eu tenho um barramento, meu módulo tem 32 endereços. 2 elevado a 5, 32. Meu barramento externo vai ter 5 bits. Mas o barramento de cada bit, cada chip, vai ter apenas 4. Né? Se eu tentar aqui
de forma sem pensar muito e quiser ligar direto aqui, você vê logo que tem um erro, né, de compatibilidade de dados, de largura de dados. Parece um erro aqui, larguras incompatíveis. Então, calma, né? E o ímpeto aqui. Precisa pensar um pouquinho. De fato, as duas memórias vão ser endereçadas juntas, tá? Mas só 4 dos bits, 5 bits de entrada endereçam essa. Não sei se vocês lembram, mas aqui vai de A0 até A4, né? Essa é a ideia. Então, são 5 bits. De A0 até A4. A0, A1, Bem, eu vou precisar de A0, A1, A2 e A3 para ligar cada chip individual, para endereçar cada chip individual, paralelo. E o último pino é o que vai escolher qual das memórias estará ligada a cada instante. Então, o componente que tem aqui no LogSym que permite fazer isso, permite separar o bit 4 dos bits, é o distribuidor, certo? Vou configurar aqui, vou mudar aqui a posição, certo? E vou mudar bem, ó, a quantidade de bits, né? A largura em bits da entrada. A entrada é sempre essa parte pretinha. A largura em bits da entrada vai ser. Na verdade, eu falei entrada, mas mudei a saída. A largura de bits da entrada é 5. E a largura em bits da saída eu vou deixar apenas 2. Então, o que aconteceu aqui? Peguei os 5 bits, né, do 0 até o 4 e dividi em duas partes. Porém, por padrão, o LogSym divide igualmente, né? Ele tenta igualmente. Acabou ficando assim: 0, 1, 2 em cima, 3 e 4 embaixo. Não é isso que eu quero, né? Eu quero 4 isolado aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui e configurar o meu painel. O painelzinho aqui vai estar bem pequeno na visualização de vocês, mas, assim, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Aí tem em cima, embaixo, embaixo. Então, o bit 3 e o bit 4 estão embaixo. Eu quero apenas o bit 4 embaixo, eu quero todos os outros em cima. Então, só troquei aqui o bit 3. Estava embaixo para. Agora eu tenho aqui, ó, 4 bits e um bit embaixo, separado, isolado. Então já percebe, ó, que se eu for navegando aqui pelos endereços do barramento de memória externo, eu navego pelos endereços dos dois chips ao mesmo tempo. Então, endereço 0 acessa o endereço 0 da memória, endereço 0 da memória 2 ao mesmo tempo. Endereço 2 pega o endereço das duas memórias ao mesmo tempo. Então, se eu tentar visualizar aqui os dados que estão saindo, né? E eu coloquei então um pino de saída. Vou colocar esse pino de saída com largura de 8 bits. Consigo ver os dados que estão saindo. Só está saindo 0 aí. Sim. Como é que eu faço para inserir dados nessa memória? Eu posso simplesmente colocar nessa ferramenta, que eu chamo de ferramenta de cutucar. Cutucar aqui os valores e sair colocando qualquer valor aleatório. Lembrando que em hexadecimal, tal. Tá aqui umas letrinhas, uns valores com letras, para vocês lembrarem de valores. Então, estou falando aqui qualquer coisa, está muito. A gente é que está dominando. E é isso. Então, aqui, por exemplo, ó, a memória em cima está entregando o hexadecimal 64, a memória de baixo o hexadecimal 99. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, certo? E eu quero que a gente observe uma coisa. As duas memórias nesse momento estão entregando os dados. E são dados diferentes, certo? Se eu tentar ligar as duas num barramento só, que é como a gente aprendeu, né? Que vai fazer, para ligar as duas num barramento só, assim, já dá um erro. Por quê? Porque, claro, as duas podem até estar ligadas no mesmo barramento, mas não ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso ligar as duas memórias, já que elas estão conectadas na mesma linha de dados, saída de dados. Então, o que vai diferenciar é o chip select. Não sei se vocês lembram, mas a gente aprendeu que usa uma portinha NOT aqui embaixo, a gente deixa o fio ligar direto, configura um decodificador, uma entrada
a 2 saídas, decodificador mais simples. E agora, ó, não tem mais conflito. Por quê? Apesar de eu ter, certo, ainda endereço, no caso aqui é o 2 em binário, chegando tanto na memória de cima quanto na memória de baixo, percebe que a memória de cima está marcadinha, a de baixo não. Quer dizer, a de cima está ligada, a de baixo não. A de cima está ligada porque está chegando no chip select dela 0. O select dela ativo em 0. E a de baixo está chegando, devido à porta NOT, está chegando 1. Então ela está inativa. Dessa forma, a memória de baixo não está entregando nada. Ah, professor, mas que número é esse então? Esse número que você está vendo aí é o número que está vindo lá de cima. Já porque elas estão na mesma linha. Mas olha uma coisa curiosa. Vou desconectar ela dessa linha para poder ver o que, que ela está entregando sozinha, individualmente. Ó. Nada. X. Interrogação. Nenhum nível lógico definido. Nenhum sinal. Tá? Então, esse estado que a memória se conta é um estado que a gente conhece como alta impedância. Estado em que há uma conexão, desconexão virtual, tá, do chip com o barramento. Como se você passasse mesmo uma tesoura aqui, do jeito que eu fiz aqui, né? Eu cortei a ligação. Tá? Então, mesmo que eu ligue, ó, essa ligação é como se ela não existisse no momento. A memória está desabilitada. A saída dessa memória está em alta impedância. Ok? E agora o outro teste, né? Claro, que a gente precisa fazer. E como é que eu acesso os dados da memória de baixo? Bem, simples, né? Tem duas maneiras de pensar aqui. Você pode pensar que o primeiro bit ele controla as memórias, então 0 é a memória de cima e 1 é a memória de baixo. E aí os outros 4 bits navegam pela memória, né? Observem ali, ó, o valor tadinho aqui, 2, 4, 6. Tá? Então vou passando aqui por todos os endereços. Agora, se eu for para a memória de cima, muda aqui. Tá? Isso é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é como se fosse um único módulo mesmo, que vai de 0 até 31. Tá? Então, ó, todos os bits 0 é 0. Tudo 0 é 0, 0, 0, 0, 1 é 1. Se eu botar aqui 3 uns é 7. Estou aqui. Se eu botar 4 uns é 15. Estou no último endereço do chip lá de cima. Se eu agora for para o 16, 16 ó, é o primeiro endereço do chip lá de baixo. Tá aqui, 17, eu vou navegando. 18, 19, até 31, que é o máximo. Né? É tudo 1, né? Beleza? 31. Então é isso. A gente acabou de concluir a atividade do primeiro exercício, tá? Vou fazer então. Vou resolver. Pensei que se eu ia fazer no mesmo vídeo, mas não. 15 minutos. Valeu, galera. Vamos ficar por aqui. Bota só. Ó, pega aqui a ferramenta de like aí. Valeu.